Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabendo a hora que você vai estar assistindo a este conteúdo, que nós vamos replicá-lo ou compartilhar em algumas plataformas como YouTube, Facebook. Eu sou Marcos Antônio da Costa Gil Pato. Estamos aqui na cidade de Paulínia, há aproximadamente 10 anos, mais ou menos isso. Depois de 24, 25 anos em Campinas, a grande metrópole campineira. E como cidadão, pai de família, estivemos ali depois de vir do Recife, em 90, com o propósito de gerar filhos, né? Dar continuidade a um projeto de vida natural. E ali vivemos por aproximadamente 25 anos. E como oriundo, primeiramente, do meio cristão, batista, origem, viemos também oriundo das Forças Armadas, como segundo sargento da reserva do Exército. Nós, após da baixa, viemos para o estado de São Paulo, para a metrópole campineira. Então, só para você ter um mínimo sobre a minha pessoa, para saber quem está falando com você. Nós não somos, não temos formação acadêmica concluída, vamos dizer assim, e estudamos várias áreas, né, autodidata, e a gente vem de um longo tempo observando o comportamento nacional a partir de onde eu vim para o estado de São Paulo, e dentro da fé cristã, vendo todo o comportamento do povo de Deus, em princípio na denominação batista, pastor Valdivino Shoa, e depois da Assembleia de Deus, após casar com a jovem da Assembleia de Deus, ainda na gestão do pastor José Leôncio, né? Já não conheci, não é do meu tempo, José Amário, José Leôncio, e pastor Severino Almeida, desde já falando, lamentando a situação da igreja em Pernambuco, na situação que está já há 25 anos, situação penosa, que nós tomamos conhecimento recentemente, através de parente nosso que está lá, né? Que parentela toda pernambucana, aí família grande, né? Família dos 90, família do meu pai, e a família por parte da minha mãe, meus irmãos, né? Vários irmãos, 7 irmãos mais ou menos lá em Pernambuco. Onde nós estamos querendo chegar com isso? Nós estamos aí com a mídia noticiando, né, os fatos horrorosos da vida nacional, do mundo político, e sem querer, vamos dizer assim, nós estamos sempre envolvidos, né, de uma forma nata, vamos dizer assim, envolvidos nessa situação, mesmo sem saber o porquê, sem entender intelectualmente a necessidade, os objetivos, né, do futuro de Deus nesse sentido. Então, nós estamos aqui para conversar com você de uma forma simples, não num nível intelectual profundo, alto, né, alto nível, vamos dizer assim, mas primeiramente baseado num dos conteúdos mais nobres, né, mais completos, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você que é cristão autêntico, você deve conhecer muito bem a importância da palavra de Deus, né? Então a minha vida
mesmo na minha ignorância, nas minhas queimas de etapas na formação escolar, a gente foi alcançado pela graça de Deus e a gente tem esse profundo respeito, né? Nós não somos perfeitos, desejamos ser melhores, mas a gente tem nossas deficiências, nossas misérias, né? Como fala Tiago, capítulo 4, versículo 9. E nós precisamos ser humildes, precisamos ter equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante. Mas é um assunto que muitos não querem conversar no meio cristão, né? Talvez alguns bastidores conversem, talvez a cúpula da igreja, né? Talvez converse alguma coisa e fica no oculto, fica no meio da liderança, não sei, eu estou dizendo que pode acontecer, porque eu particularmente tenho chamado alguns, né? Pelo menos aqui em Paulínia eu tenho sempre conversado com alguns que muitas vezes levam o assunto político para dentro da igreja. E imagina eu sendo político, né? Por vocação, me permita dizer isso, tá no sangue. Então, sabe lá Deus por quê? A gente lamenta muito como tem pessoas que discutem política de forma artificial, politiqueira, com interesses, o problema maior, os interesses mesquinhos, né? Você sabe o que é interesse mesquinho, né? Interesses mesquinhos são aqueles interesses egoístas, né? Interesses particulares ou privados, de grupos ou pessoas ou de grupos, né? Nós podemos dizer que interesses mesquinhos se assemelham aos interesses de Lúcifer. Então veja o nível que eu estou levando essa situação aqui em terra, né? A igreja está na terra como um elo de ligação entre céus e terra, assim como me permita falar, no exército tem um slogan que diz que o sargento é o elo entre o comando e a tropa, o praça subalterno que muitos vieram, né? De soldado, de recruta, soldado, cabo, sargento. Alguns têm o privilégio e vão para a escola, né? E se forma sargento, não foi o meu caso, se forma sargento e fica efetivo. Então você já vê a minha deficiência com relação às queimas de etapa, e eu não tive condições de passar no concurso, apesar de muito concorrido. Não fui de uma área fácil, né? Como música, se eu talvez fosse um músico, eu teria ficado efetivo, né? Que é dentro da área da música, se abriu o concurso dentro da própria da banda, das fanfarras, né? E as pessoas vão tendo curso, né? E existe privilégio, melhor falando. Não sei se na atualidade é assim, mas é assim. Teve um tempo que para se promover no exército, para se ficar inclusive efetivo, se jogava as divisas para cima, assim, terceiro sargento. A necessidade era tanta que se fazia isso. Então, quem tinha vocação militar, gostava, como eu, por exemplo. Eu passei todo o meu período no quartel como laranjeira, dormia no quartel, fazia todo o meu serviço, não levava minha roupa para casa para minha mãe lavar. Eu mesmo lavava no quartel, engomava tudo, quando tinha que fazer em casa, fazia em casa. Então até hoje a gente age dessa forma, né? A gente se casa, tudo mais, e eu tenho a opinião que eu não casei com a mulher para ela ser uma empregada minha, lavar minha roupa, fazer minha comida, tudo bem, cada um, né, na sua atribuição, dentro do modelo divino de família. Então é importante dizer isso, que a sociedade hoje, o modelo de família é modificado, né? Então me permite entrar nesse âmbito, né? Então hoje o modelo familiar, com a modernidade, com o desenvolvimento, foi se desviando da origem daquilo, né? Não quero com isso ser considerado machista. Eu não sou machista. Graças a Deus eu honro muito a minha mãe, talvez mais a minha mãe do que o meu pai, porque eu fui criado com a minha mãe, maior período com minha mãe.
e a Ana Josinéia Alves da Costa. Eu me lembro muito bem do período que vivi com ela e convivi com a perda, né, câncer-uterino. Eu estava nas Forças Armadas, no Exército ainda, quando ela faleceu, e eu fiquei com meus irmãos para criar, com meus irmãos ali em Dois Unidos, na Avenida Ildebrando de Vasconcelos, 657. Então, antes de vir para o estado de São Paulo, eu morava na Avenida Ildebrando de Vasconcelos, 657, com meus irmãos, com vários dos meus irmãos. Ali foi quando se deu o fato de eu ter que sair de lá, vender a casa fechada e vir para o estado de São Paulo, propriamente Campinas. Então isso é a história da trajetória de vida deste cidadão. Então nós temos responsabilidade, compromisso com Deus, compromisso social, nós temos responsabilidade e procuramos agir. Não estou aqui querendo dizer que sou perfeito, que estou querendo aqui estar apontando o defeito de A, de B, de C. Essa conversa aqui, esse conteúdo é para que você, pessoa comum, cristão, principalmente cristão, cidadão e cristão, saiba analisar e procure ver as coisas de uma forma ampla, porque esse é um problema da sociedade brasileira. As pessoas são muito imediatistas, são muito precipitadas e fazem julgamentos temerários, não observa, geralmente unilateralmente ignora as pessoas, de onde elas vieram, onde se formaram, o que ocorreu. Então geralmente tem uma facilidade para condenar. Por isso que Jesus falou que a gente, ele aconselhou não julgueis, não julgueis. Quando ele falou não julgueis, ele quis falar da maneira de julgar. Não é que ele proibiu julgar, ele aconselha, exorta a não julgar, para que você não faça o julgamento que você quer, monocrático, unilateral, com a sua lei, se sentindo o poderoso, o melhor, e está condenando as pessoas. O seu alvo é já expedir a sentença condenatória. Então isso é complicado. Qual a lei que você está utilizando para julgar? É a lei de Deus perfeita ou a lei dos homens, nesse sistema que está aí? Nós vivemos numa república, 3 poderes, Então existe um poder moderador que alguns tentaram aí dizer que era o Exército, que eram as Forças Armadas. Mas o poder moderador que eu entendo nesses 3 poderes é o Poder Judiciário. E existe uma cúpula do Poder Judiciário, a Corte Suprema, que toma, muitas vezes, decide, talvez o juiz monocraticamente depois passa pelos 11, o julgamento pelos 11 ministros, Então, existe juízes do Supremo, existe uma Constituição que deve ser respeitada e que nós devemos, e que essa Constituição tem que ser posta em prática por todos os cidadãos, Todos cidadãos, todos são iguais perante a lei, mesmo sendo autoridade. Existem alguns privilégios para a autoridade, devido ao cargo, existe, Mas é aquele negócio. Então, falando, onde nós queremos chegar aqui, eu quero chamar você para uma breve oração e a leitura da Palavra de Deus para nós continuarmos essa conversa a partir de Paulínia, região metropolitana de Campinas, estado de São Paulo e todo o território nacional. Então, desse seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gilpato, lembrando, muito propício isso, que o Gilpato é emprestado, é um nome emprestado. Emprestado porque meu nome, muito comum nacionalmente, então muitos homônimos, pessoas com o mesmo nome, e muitas vezes eu tendo que provar que não sou miliante, sendo chamado pelo Poder Judiciário a provar que não sou miliante, mesmo tendo sido
é terceiro sargento na ativa do Exército por 10 anos, hoje na reserva, já faz mais de 30 anos, 34 anos ou mais, que nós estamos na reserva. E a justiça brasileira, né, não tendo condições ou de propósito para apavorar, aterrorizar o cidadão, este cidadão aqui, que compôs as fileiras do Exército Brasileiro, com comportamento excepcional, com honra ao mérito, e ser tratado dessa forma. Ser chamado pelo Poder Judiciário, em Campinas, na cidade judiciária, para provar que não é miliante. Tendo CPF diferente, pai e mãe diferente, né? Então, por aí você vê. Agora, eu, na minha simplicidade, tenho ainda como reclamar. E as pessoas que não têm? Como fica um cidadão que não tem o mínimo de condições de gritar por justiça, pelos seus direitos? Um pobre, um necessitado, um órfão, uma viúva. Então, como nós estamos falando aqui para cristão, né? Pessoas que conhecem, têm a palavra de Deus na mão e sabe a história do povo de Deus e sabe que serve a um Deus justo. Então, eu estou estarrecido, né? Por que não dizer escandalizado? Ainda bem que tenho estrutura, tenho maturidade em ver o comportamento dos cristãos diante de fatos que nós estamos vendo. Nós passamos aí 4 anos e eu me dirigia ao presidente, ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, publicamente. Você pode puxar aí em qualquer lugar aí no Face, página, perfil meu que está parado, né? Por outro motivo, né? Não porque alguém me bloqueou, porque eu perdi a senha e, né? A gente não tem habilidade. Então eu me referia a ele como o presidente da imbecilidade brasileira. E ele, claro, vai continuar, né, com esse título, né, porque o que nós vemos, as pessoas que ele arrebanhou, que ele arregimentou, né, a gente vê que o comportamento não é comportamento de pessoas que autenticamente defende família, autenticamente defende pátria, autenticamente defende liberdade, né? Autenticamente defende Deus. Então é um comportamento hostil, demoníaco, né? Violento, de matar, roubar, de destruir. Então é estarrecedor você estar vivendo numa situação, então, como eu falei, presidente da imbecilidade brasileira. Então, e você vê esses comportamentos hostis, e o Exército sabe muito bem como combater esse tipo de coisa, terror, né? Nós aprendemos a combater o terror, né? Em instruções, né? Nos quartéis, né? Então, mas vamos fazer essa breve oração e nós vamos continuar essa live. Vamos fazer ela com mais ou menos 1 hora de duração. Live não, este vídeo, né? E vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler primeiro, depois a gente ora rapidamente para a gente continuar essa conversa monocrática, vamos dizer assim, que né, o monólogo, né? Digamos, porque eu espero que você assista todo esse conteúdo, dê sua opinião, participe comigo, também compartilhe, né? Principalmente para cristão, né? Porque a gente está vendo dentro das igrejas atualmente pessoas totalmente perdidas dentro da igreja, né, com relação à própria palavra de Deus, né, a viver a palavra de Deus, né, não é ser 100%, né, mas buscar e não estar como artificialmente boiando e deixando muitos líderes, muitos mercenários, filhos do diabo no nosso meio, joio, né, nós estamos vendo isso dentro das igrejas no tempo presente. A atuação dos filhos do diabo dentro da igreja do Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim, a epígrafe fala assim, a extrema corrupção nos últimos dias. Sabe, porém, isto, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Agora, veja a exortação forte, determinante do apóstolo. Destes, afasta-te. Justo, eterno, maravilhoso Deus, fiel, verdadeiro. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque Tu és Deus maravilhoso que levanta do monturo e faz sentar entre os príncipes. Tu és o Deus que usa o menor e não aquele formoso, aparentemente aos olhos dos homens, melhor, mas Tu és o Deus que conhece os corações. A sinceridade, a humildade, ó Deus, Deus santo, Deus justo, vai ao encontro dos Teus servos, Teus filhos, autênticos, que têm o Teu Espírito, selo de propriedade Tua, meu Deus, que está na igreja em todo o território nacional, a partir de Paulinha, esta cidade aqui de médio porte, meu Deus. Tu conheces muito bem a cada um dos Teus filhos aqui, os Teus servos, homens de Deus que tem aqui na cidade de Paulinha. Meu Deus, guarda, livra, tem misericórdia. Não é fácil lidar com o povo. Nós vemos na Tua palavra, Senhor, que o Teu povo, escolhido por Ti, meu Deus, diante de tudo que Tu fizeste, desterraste nação, ó meu Deus, Teu povo passou por um cativeiro. Meu Deus, o Teu povo passou 70 anos meu Deus, na Babilônia, meu Senhor, e nós vemos o comportamento deste povo semelhante à história se repetindo. Meu Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia daqueles que Tu queres, Senhor, salvar e se utilizar da Tua igreja, que o Teu próprio Filho nos disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nos ajuda, Senhor, a ajudar, nos ajuda, Senhor, a cooperar, nos ajuda, Senhor, a trabalhar para a paz, ó Senhor, nesta sociedade brasileira, neste país imenso, de dimensão continental, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te oramos, nós Te agradecemos. Amém. Muito bem, você está vendo aqui o quadro dos últimos tempos, está aqui na Bíblia Sagrada. Isso nós aprendemos na igreja. Nós aprendemos também na igreja, desde que nós somos novos convertidos, Vamos lá para Romanos. Veja o que diz Romanos sobre legalidade. Legalidade. Então, falando em legalidade, aí a gente tem que perguntar para os crentes se o que Satanás fez lá no céu, se levantando contra Deus, se envaidecendo, se ensoberbecendo e dando golpe, querendo, pôs o golpe, tentou dar o golpe, ele regimentou terça parte dos anjos de Deus. Olha, os anjos de Deus é considerado o exército de Deus. Então, percebe? E a Bíblia fala que ele regimentou um terço e foi lançado no abismo. Então, e hoje a gente está vendo a igreja nesse contexto terrenal, uma instituição, uma das maior instituição que se pode encontrar na terra é a igreja divina humana. Nós somos embaixadores de Deus. Jesus falou que nós não somos do mundo, então nós somos de outro lugar, nós somos do céu. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. O próprio Emmanuel, Deus conosco, declarou tudo isso, está registrado. A gente aprende isso na palavra de Deus, desde o início, no discipulado e tudo mais, Mas o tempo muda, A apostasia está aí, Nós estamos vivendo esses últimos dias, estamos na iminência de ouvir o soar da trombeta, e a nossa preocupação
quanto membros um dos outros, né? Não a igreja, eu sou um simples membro, um dos menores, a gente com compromisso com Deus e, claro, tendo compromisso com Deus, eu tenho que ter compromisso com o meu próximo. É o que fala Jesus, a palavra de Deus fala lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu não quero bem só para mim, né? A igreja está na terra para o quê? Para reconciliação, para ajudar, para iluminar, para aconselhar, para ajudar os governos, não é se melar, se lambuzar na lama, no lamaçal, né? Desse tempo, dessa situação corrupta, né? Do mundo. Aí tá aqui, ó, o apóstolo Paulo de novo, né? Esse baluarte, este homem de Deus, né? Perseguidor que se transformou, que Deus o chamou, Cristo o chamou, encontrou pessoalmente com ele e derramou sobre ele uma unção toda especial, né? Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Veja, então, olha o princípio básico, determinante, a palavra de Deus. Eu não devo bater de frente com a palavra de Deus. Eu posso até bater de frente com quem usar dessa palavra e desfazer dela para a sua zona de conforto, para alcançar seus intentos mesquinhos, né? A permanência no poder pela força, né? Sem ser democrático, porque o que nós vemos mais dentro das igrejas, eu digo isso aqui sem medo de errar, nesses 40 e poucos anos de fé, é ditadura. É homens que impõem, quando o Deus, a Bíblia que está aqui mostra que Deus não impõe, não impôs para ninguém nada, deu livre-arbítrio, né? A ponto de nós ter ouvido, às vezes, homens de Deus que a gente respeita, eu ouvi muito, né? Melhor ouvir do que ser surdo, né? Eu ouvi aqui em Paulinha, homem de Deus dizer assim, a demoniocracia. Eu gostaria que alguém, teólogo, né, dos mais renomados nesse país, me dissesse que se tem base teológica uma expressão dessa. Mas eu ouvi, né? É lamentável, né? Eu não tive a oportunidade de questionar pessoalmente com o obreiro, com o homem de Deus, pastor, mas eu vi isso. E até hoje ficou comigo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Alguém dizer isso? Aí você vai analisar, né? Você vai acompanhar a pessoa que falou, né? É como um cientista, né? Como o filósofo. Ele começou o quê? Devagando, refletindo, perguntando. Se dizia que uma coisa era uma coisa, mas era outra coisa. E o filósofo se preocupou em buscar sabedoria e foi para o empirismo, né? Foi observar a natureza, observar as coisas. E é assim que a ciência faz, né? Nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada na mão, a palavra de Deus, a inerrante, né? Mas a gente não pode jogar, não deve jogar a ciência na lata do lixo, e muito menos a palavra de Deus, né? Se a ciência não pode ser jogada na lata do lixo, a filosofia e tudo mais, muito menos a palavra de Deus, que é sagrada. É a palavra de Deus, não é do homem. Eu estou falando aqui agora, por algum motivo, por fraqueza, eu posso, de repente, por um interesse meu, mesquinho, eu modificar, eu omitir, né? Então, onde eu quero fazer? Nós estamos fazendo, você está percebendo, eu estou fazendo isso aqui de uma forma improvisada, né? Nós não escrevemos nada aqui, não tem nenhum rascunho para falar com você aqui, né? Mas, veja bem, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Tá dizendo que Deus é soberano, que ele governa sobre os homens, então ele a palavra de Deus está revelando isso através do apóstolo Paulo. Eu vou ter que dar um tempo aqui para você, pedir para você um tempo, licença, para atender a Meg ali. Ela está reclamando alguma coisa, né? Para mim aqui. Eu vou ter que colocar ela no local para ela se acalmar. Muito bem. Vem aqui. Você fica me alugando agora. Vê se você fica aí, tá? Tá ocupado.
Muito bem, de volta. E nós estamos falando a soberania de Deus. Ora, nós ouvimos quase todos os dias, né? Me permita a expressão, que não é todo dia que a gente está na igreja, mas usando essa expressão, né, exagerada, quase todos os dias na igreja, é que Deus é soberano, que Ele governa sobre os governos, né? Que Ele intervém. Está aqui, Paulo dizendo, declarando isso aqui, em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, né? E sempre em época de eleição a gente ouve o desespero nas igrejas. E quem é que inseriu essa discussão, essa narrativa dentro das igrejas que põe o terror nos cristãos sobre governo A, B e C? Eu tenho dito que Deus chamou os cristãos para serem justos. Não foi para ser de esquerda, de direita, de centro. Isso é carnal. Isso é do mundo. Isso é da organização dos homens, da sociedade que a Bíblia fala que jaz no maligno. É da política, né? Da política social, né? Existe política dentro da igreja? Claro que existe. Governo. Então, o pastor, ele não é maior que ninguém na igreja. Ele tem mais responsabilidade. E aqueles que são chamados, separados, né? Que a chamada é geral para salvação, né? É bom você entender isso, que há uma chamada geral para salvação, inclusive é um selo de propriedade, quando a pessoa é chamada para salvação autenticamente, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então, nesse conjunto, nesse bojo todo, nessa generalidade, Deus vocaciona, chama pessoas para governos, para liderança, para ser pastor, para ser mestre, para ser, né? Para estar na linha sucessória, porque a igreja de Deus é dinâmica, porque Deus é este ser que você olha para você mesmo e vê como Ele te fez. Então, nós damos pincelada naquilo que é Deus. Nós não temos a capacidade, nem suportamos nem suportamos em nós mesmos saber a totalidade de Deus, né? Então, falando para a igreja, para os filhos de Deus, os selados, né? Então é bom entender isso. Aí a gente sabe, então, mas o pastor não é maior do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas, Deus dá responsabilidades às autoridades. Esses homens vão responder de um modo severo perante Deus. Você já ouviu falar que fazem juramento? Eu fiz juramento à pátria, juramento à bandeira. Um juiz faz juramentos, um prefeito, um vereador, um governador faz juramentos quando vão tomar posse. São eleitos, depois fazem juramento perante a Constituição do Estado, perante a Constituição do país. Então, olha, se diante dos homens é assim, agora imagina perante Deus. Percebe? Imagina perante Deus como é, né? Então, se os homens, na sua mediocridade, na sua limitação, eles têm essa organização na forma da lei, né, legalmente, né? E então, e Deus, percebe? Então, eu estou falando para a igreja de Deus, os cristãos, né? Nessa igreja tem pastores, presidentes de convenção, né? Presidentes de igreja local, como o meu pastor aqui, o pastor Edivaldo Aparecido Bueno, então o pastor da igreja, e outros pastores nacionalmente, homens, né, que nós tivemos até conflitos, tivemos que ir ao Ministério Público, né, esses homens estão aí, denunciar por equívocos, né, de fazer politicagem usando o púlpito, o local sagrado, profanando o local sagrado. E isso continua, né, de lá para cá, né, de 2000 para cá, nós estamos em 2024 indo para 2025, olha, um quarto de século. E quando nós denunciamos ali em Campinas, infelizmente, com muita dor, um pastor, né, o Ministério Público numa eleição em 2000, e nós esperávamos que eles tomassem o caminho certo, né, do desvio de conduta, né? E de lá para cá, né, não houve, né,
Haja visto que já havia escândalo antes, né? Que a vinda de um pastor da Flórida para cá, né, que estava como missionário na Flórida, né, foi para substituir um pastor na região aqui, de metropolitana de Campinas, por conta de desvio de conduta, por conta de penhorar templos, coisa sagrada, para investir na campanha da filha, a deputada estadual, né? Então nós temos esses escândalos aí, né, envolvendo a igreja aqui, eu vindo de Pernambuco para cá e vindo para cá, com um problema supostamente que eu criaram, aconteceu, Deus permitiu, eu vim para cá, vindo para cá para cuidar da minha família, para dar continuidade à minha vida, mas eu não parei de estar preocupado com a obra de Deus, com os descaminhos, né? Não por mim mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu onde eu nasci? No Córrego do Morcego? Córrego do Morcego em Dois Unidos? Naquele bairro ali, próximo de Olinda, divisa, Rio Beberibe, Olinda, Caixa d'Água, né? Aqueles bairros lá, do lado de cá, Alto do Maracanã, Avenida Edelbrando Vasconcelos. Então vamos lá, que nós já estamos mais de 30 minutos, né? Indo para 40. Para a gente concluir isso aqui. Veja bem, por isso, continuando o texto aqui em Romanos 13. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Olha só, olha a gravidade, né? E os que resistem terão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, viu? Mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É por isso que nós nos dirigimos para autoridades, agentes da lei, com autoridade, e a gente cobra, né? A postura, a abordagem, o trato, como aborda, quem é o cidadão, puxa lá, vê quem é, ô cidadão, boa noite, o senhor está aí, parabéns, esse senhor está aí, ainda bem que é o senhor que está aí, então a gente sabe, então as autoridades, né, fazendo ronda, passa por um lugar que vê um cidadão que tem uma trajetória, um comportamento, uma vida pregressa, correta, ele tem que, não, ali está aquele fulano lá, se ele está ali, se ele visse alguma coisa, ele já tinha se manifestado, ou então ele está ali como anticorpos combatendo aquilo lá. Os olhos dele é como os olhos de Deus, quer dizer, a pessoa está ali, já vi aquele comportamento quando alguém fala, olha, você está numa rodinha no trabalho, aí você chega e alguém fala, não fala isso não que o irmão está chegando. Olha, o irmão está aí. O irmão tem um comportamento correto, ético, honesto, amoroso. Aí o ímpio, peraí, o bandido muitas vezes, né, tá aqui, ó, não tenho medo de falar, lidei com pessoas assim, né, não sendo nada, né, e sendo respeitado, né, em comunidade, né, trabalhando para o bem da comunidade e os manos sabem, não, esse cara aí, ó, ele busca o interesse de todos, o bem da gente. Ele não está buscando o umbigo dele, não, ele não está aqui para ser um X9, né? Percebe? Mas como igreja, como pessoas que estão ali para construir, para edificar, para melhorar, né? Sem se acovardar, conversando com todo mundo, conversando com todos, não se achando, não se inflando, não achando bam, né? Percebe? Então, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fazes mal, versículo 4, teme, pois, eu estou lendo aqui para você que chegou agora, Romanos 13, que nós aprendemos isso na igreja, né? E eles ensinam lá de uma forma, e aquilo, e você não pode muitas vezes, será que não é bem assim? Será que não está muito radical? Será que o senhor não está omitindo alguma coisa aí? Será que Deus é tão radical assim? Eu estou falando de ditadura, de golpe, existe isso dentro das igrejas, pasmem. Então quero denunciar isso aqui, porque a igreja não é instrumento de ditadura. A igreja não deve ser utilizada como um partido, ou por partidos, ou por governo, para servir para abusar,
do poder e querer permanecer no poder. E eu quero declarar isso aqui, que eu tenho observado como cidadão, quem sou eu, né? Que a gente observa que os partidos são assim. Um partido no poder, o seu grupo de partido, numa coligação, isso é natural do governo. Eles ganham o poder e se depender deles, eles vão querer permanecer no poder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mandatos, sem haver substituição, né? Quer ficar lá governando todo o tempo. Primeiro que tem aquele pessoal que está em volta, né? Muito shopping, muita gente pendurado, né? Que só sabe viver de esquema, né? Não quer trabalhar duro muitas vezes, né? Claro que governar é duro, lidar com pessoas, né? Eu fui motorista de ônibus, né? E gostava de lidar com as pessoas, de parar o ônibus direitinho lá para a idosa, para a mulher grávida, para a criança. Gostava de trocar E nem por isso continuei lá. Eu fui expulso de um sindicato aqui na região metropolitana de Campinas, com todo esse comportamento, querendo trabalhar direito para as pessoas, entendendo as necessidades. Como o cartão de visita da empresa. Aí eu tenho um chefe moleque, muitas vezes, um menino que nunca não passou por onde eu passei, e querer dizer para mim como eu tinha que fazer as coisas, porque ele era chefe. E eu ter que dizer as verdades para ele, dizer, olha, aqui é assim, 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 eu estou no ônibus, são tantos passageiros, eu que sou responsável pela vida deles, né? Se o carro não tiver freio, quantas vezes eu não tive que dizer, não, vai recolher esse carro como membro da CIPA, porque o carro poderia acontecer um acidente e matar a vida de pessoas inocentes. E muitas vezes o pessoal, representante do patrão lá, chefia, querer que o carro rode, que o motorista faça milagre com o carro faltando freio. Aconteceu isso comigo e eu fui impedido de trabalhar dirigindo para o cidadão, fazendo um serviço para a empresa e para a comunidade de qualidade, procurando fazer melhor a cada dia. Por quê? Percebe? Eu fui impedido de trabalhar. Hoje eu não sou aposentado nem como motorista na minha profissão. Você acredita nisso? Formei motorista dentro do Exército. Hoje eu não sou aposentado na minha categoria. Eu não tenho um sindicato, eu não tenho uma categoria. Apesar de ter trabalhado no sindicato dos bancários, como motorista, ter trabalhado no sindicato dos químicos, não como motorista, né? Não que eu não tivesse qualificação, né? Talvez tivesse até alguém lá que não tinha tal qualificação que eu para ser motorista, mas eu não era motorista, tinha alguém lá, alguém da confiança da direção dos químicos, que eu não tinha o cabedal que a pessoa tinha. Percebe? Isso é política, isso é relação de confiança, né? Por isso que alguns põem parente, né? Nepotismo aqui e ali, relação de confiança, cuidado do poder, cuidado da zona de conforto, Então tem tudo isso, isso é política. E às vezes alguns querem falar de política sem ter essa experiência, sem ter sentido na pele. Isso é sociologia, isso é filosofia, isso é ciência política, que você aprende, não é lá, a totalidade você não aprende lá na universidade, no campo universitário, você aprende na trajetória, você aprende embaixo, no esgoto você aprende, você adquire os anticorpos, né? E muitos nem chega, né? É podado antes, é assassinado, como talvez, tá chegando a época, deixa eu falar aqui no nome, né? 22 de dezembro, certamente vão comemorar a morte, né? Vão lembrar, né? Comemorar a morte. A morte que a gente comemora é a de Cristo, né? Relembra também, né? É claro que tem pessoas que morrem e deixam um legado, né? Cristo morreu para nos dar vida, para nos, né? Que nós éramos mortos. Mas o Chico Mendes, né? Ambientalista, foi assassinado como outros lá recentemente, né? O Dom, o Bruno, né? Foi assassinado, né? Por quê? Por que você acha que foram assassinados? Não é por ganância? Não é por mesquinhez? Não é por corrupção? Imagina o Brasil nesse tamanho continental. E você é cristão. Será que você sabe da importância sua como igreja? Ou você está na igreja só para buscar bênção? Ou você não sabe que você tem que dar a sua vida pelos seus irmãos, pelo país?
né, da vida pelos pecadores. Cristo fez isso. Cristo deu a vida por nós, sendo ainda inimigos seus. Aí nós estamos como igreja, muitas vezes se julgando, querendo condenar, mandar todo mundo para o fogo do inferno, né? Quantos não tem assim? Ditadores que querem obrigar. Olha o número de mulheres morrendo aí. Feminicídio. Você tem ouvido isso aonde? Você tem... mas no mundo tem que ouvir isso. Não. Você tem ouvido alguém falar disso nas igrejas? Sobre a violência, sobre a multiplicação da violência, muitas vezes? Não, eu quero chamar a atenção aqui sobre isso, né? A gente chega no culto, tudo bem, é lugar de adoração, de agradecer, tudo mais, mas você ouve o cara chegar lá e fazer fake news. Como eu já ouvi aqui em Paulínia, cidadão, dono de escola, de escola particular, cabo eleitoral de deputado, chegar na igreja e dizer que está tendo um projeto no Congresso Nacional e ser fake news. Fazer o terror na igreja em vez de ir num culto de missão. Num culto de missão, em vez de falar de missão, da missão da igreja, dos missionários lá no Nepal, dos missionários lá na Coreia do Norte, dos missionários lá na África, no Nordeste. Aí o cidadão chega lá com pompa de pastor, né, cheio de inchado na política, nos interesses mesquinhos, nos seus interesses, usar um púlpito da igreja para falar que tem um projeto lá e você ir lá e você já saber, eu lá, já sabendo que estava rolando essa conversa, né, pelas redes sociais, por isso que é importante as redes sociais, né, hoje, aí porque a gente tem um púlpito online, né, existem muitos púlpitos online, aquilo que você não pode falar, porque até não é lugar, né, de debate, de conflito, a igreja, né, você não... se torna até desrespeitoso você, o pastor está pregando lá e você, né? Na hora que o pastor fizer a colocação talvez equivocada, você se levantar, se torna desrespeitoso, você pode, porque se torna público, você tem que chamar ele depois, ter a coragem de chamar ele depois, né? Às vezes a gente erra, não chama na hora. Outro dia eu vi esse cidadão chegar na igreja e fazer a fake news e eu ainda pensei em ir atrás dele, seguir e enquadrá-lo, né? Ele pastor, representante de deputado federal, pastor auxiliar, e eu nada, Zé ninguém, Zé Mané, como alguns, tem a gente como Zé Mané, como um idiota, né? Como um idiota, né? Porque é isso que esse pessoal faz, muitos de nós, assim como a classe política tradicional, faz o povo de idiota. Então, aí eu falo isso aqui, eu estou falando publicamente, né? Que é isso que acontece. O juiz do Supremo sabe disso, os 11 sabem disso, os juízes desembargadores nacionalmente, chefes de juízes, sabem disso, né? Os juízes das instâncias sabem disso, né? Nos 3 poderes, agora cada poder tem seu papel, né? Agora, é muito fácil o crente ficar dizendo que o Supremo faz isso, o Supremo faz aquilo, e não vê o parlamento que deve fazer leis, porque o que é a lei sociologicamente? A lei é o quê? É um mecanismo, é um instituto, né, para apaziguar, para evitar conflitos. Isso é provado sociologicamente. Agora você tem um parlamento onde tem interesses mesquinhos, interesses de rico, de pessoas que formam uma bancada, vamos dizer assim, digamos, um presidente, um candidato a presidente, tem um grupo de pessoas, de empresários e tudo mais, que aposta, que financiam. Você tem que entender isso, precisa entender isso. O Lula não é presidente simplesmente porque ele quer, porque ele se acha. Tem um grupo de pessoas que comungam do pensamento do Lula. E se não é a maioria, que foi a maioria, foi eleito, né? Por trás disso tem interesses pessoais, interesses mesquinhos, de se manter no poder, de permanecer lá, se puder, né? Se a lei permitir, né? Não a mesma pessoa, mas o mesmo partido fica 20 anos ou mais no poder. Aqui no estado de São Paulo, o PSDB governou mais de 20 anos, ou não? Percebe? Então é preciso observar isso. Não foi a mesma pessoa, pode 2 mandatos, né? E depois há um intervalo, ele pode voltar depois, né? Então, isso não se ensina e o povo não se interessa porque não tem informação em saber dessas coisas. Então, onde nós queremos chegar? Está aí a situação da tentativa de golpe,
Nós temos uma cultura de golpe no país, e eu quero dizer aqui pessoalmente, a gente analisando a história, a gente vê que o povo cristão se envolveu e apoiou o golpe pelo menos 3 vezes agora, né, com essa agora tentativa do Bolsonaro, né? Bolsonaro jamais devia ter chegado onde chegou, que se aplicasse a disciplina. A gente fala tanto em disciplina na igreja, né? Se a justiça tivesse corrigido ele lá na frente, para o bem da nação, para o bem público, para o bem coletivo, para a paz social, jamais, né? Mas se dá um jeitinho, né? Se mexe, né? O parlamento, tá aí agora recentemente, o dinheiro que era para aplicar de uma certa forma nas campanhas não se utilizou. Aí eles pegam, vai e faz uma lei contra a lei que eles fizeram e eles saem ileso. Privilégio. Eles podem tudo, percebe? Por isso que eu tenho uma frase que eu digo: quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Assim como os militares aí tinham tantos privilégios, as filhas, né, dos militares e tudo mais, né? Nem se casam na forma da lei, né, legalmente, né? Se ajuntam para se manter na... Percebe? Então, isso é o quê? Isso é justiça? E a Bíblia fala de quê? Então tá aí. Então é essa conversa que nós queríamos ter aqui para a comunidade cristã nacional, independente de ser pentecostal ou não, né? E alguns falam muito, né? Se apega muito nessa questão da religião, mas não se aprofunda na questão política. Querem falar de política, mas não vive uma vida cidadã horrorosa. Querem só pensar em ganhar, acumular, ter dinheiro, né? Ter propriedades, como fala aqui Isaías, né? Eu falei outro dia aqui sobre essa questão, eu vejo muito isso dentro da igreja. Ai dos que... Isaías capítulo 5, versículo 8. Mas é Velho Testamento. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ai, é um dos ai. Ai, ai o quê? Os meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. Em verdade que muitas casas ficarão desertas e até as grandes e excelentes sem moradores. Olha, profecia, isso aqui para Israel. E hoje? Será que isso se aplica a nós? Claro, a gente tá povo de Deus, estamos aqui. Nós estamos num contexto maior. Deus está falando aqui para o povo de Israel, o seu povo. E o seu povo está onde agora? Não é a igreja? A igreja não é para a igreja, não é para os pastores falar isso bem claro aqui, com bem ênfase para os crentes hoje? E porque existe uma certa facilidade, né? Uma flexibilidade disso aqui, dentro das igrejas. Mas pode, ambição pode, o jovem tem que ambicionar. Aí a ambição é a irmã siamesa da ganância. O jovem ele tem que trabalhar, ele formou uma família, ele tem que ter estrutura e tudo mais. Aí é natural que ele cuide do seu lar, responsabilidade social, responsabilidade com Deus, né? Mas eu não enfatizar isso nas igrejas, que isso é perigoso, não aplicar isso com severidade, né? A mesma coisa da educação, desde o berço, né? Eu não tomar para mim essa educação e depois ficar reclamando da educação do mundo que jaz no maligno. Isso é contraditório. A gente vê lá o povo de Deus, então a gente vê essa negatividade, Deus mostrando, e nós vamos sair da terra, oxalá que, né, aprovados, quando ouvir o soar da trombeta, a gente saia da terra em aflição, sendo perseguidos a partir de onde? Quem era? O povo de Deus era perseguido por quem? Os juízes que perseguiam os judeus era de onde? Era dos judeus. Os falsos profetas dentro do nosso meio é de onde? A Bíblia fala que saíram do nosso meio. O joio que Jesus ensinou lá na parábola do joio lá, filhos do diabo, eles estão aonde? Estão no mundo? Estão dentro da igreja. Joio cresce. E você só vai identificar na hora do fruto, né? Vai crescer junto. A Bíblia não manda você arrancar o joio. Mas Jesus não falou que é filho do diabo? E quem é o inimigo? Lê lá a palavra de Deus. Jesus falando lá, explicando a parábola para os discípulos. Quem é o inimigo? Satanás. Mas quando o Senhor
Vocês dormiram. Tem alguém dormindo na igreja? Tem alguma parábola que fala de alguém dormindo? Que alguém que dorme? Aí o Senhor vem, dormiu, cochilou, tosquenejou. As virgens loucas, as virgens prudentes. Quem são as virgens loucas? O joelho está no meio das virgens loucas, as prudentes estão vigilando. Então, este material, esse conteúdo, eu peço que você compartilhe nessa simplicidade com seus amigos, com seus irmãos, porque Jesus está voltando e a gente precisa vigiar. A igreja de Deus não é para estar envolvida nesse debate, desfocada da sua missão, porque é um desfoque da sua missão. Faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, muitas festividades, muito dinheiro, né? E Deus sem receber nada disso. E a preocupação que nós devemos ter, eu estou cuidando da minha salvação individualmente, mas a palavra de Deus lá em Ezequiel fala o quê? Eu não devo me preocupar? Então a minha responsabilidade vai se manifestar e eu preocupar não com a minha vidinha medíocre, a minha vidinha, os meus interesses mesquinhos. É os tempos trabalhosos. É como fala lá Filipenses, assim como Ezequiel fala do atalaia falar para o injusto, falar para o injusto. Falar para o justo, para o injusto e falar para o justo, desviando da sua justiça. Aí Paulo fala lá do sentimento de Jesus. Filipenses 2. Trabalhar para o conjunto, não ter por usurpação ser igual a Deus. Buscar os interesses do reino, os interesses sociais, civismo, devoção aos interesses públicos. O que é que a igreja deve estar preocupada? Com a salvação. A salvação do maior número possível. É para isso que Deus instituiu a igreja, para a paz. Paz com Deus, primeiramente, salvação. O que é a paz? Não é a paz local da guerra de Rússia, da Rússia com a Ucrânia, de Israel com o Hamas e o Hezbollah. É a paz espiritual, é a paz com Deus, porque a pior coisa vai ser a perdição eterna. Ou não? A pior coisa não é essa vida aqui, o resultado dessa vida aqui, a morte, a prisão, o sequestro, o terror. Não, a pior coisa é a perdição eterna. É estar isolado, é estar longe de Deus, do bem maior. A pior coisa é o futuro eterno. Portanto, que Deus te abençoe, meu querido irmão, a partir de Paulinha, esse seu irmão aqui, Marcos Antônio da Costa Gil Pato, trazendo essa reflexão com base na palavra de Deus. Você já conhece a palavra de Deus, é importante que você conheça e tenha ela dentro de você, para o Espírito Santo estar te chamando a atenção, que é isso que acontece. Você tem um selo, tem o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não é de Deus. É o que a Bíblia fala. Se não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, a unção que muitos pastores falam, não toquei no ungido de Deus. Isso aí é uma arma, é uma blindagem. Todo cristão é ungido de Deus através do Espírito Santo. O pastor, os homens, têm mais responsabilidade, vai cobrar mais do que a ovelha comum. Mas isso não significa dizer que a ovelha comum não tem responsabilidade. Como membro um dos outros, nós temos responsabilidade um com os outros. É o corpo. É a unha doendo lá no pezinho lá. Você dá uma topada lá, no pé da mesa lá, ou em algum lugar você sente, o corpo todo sente a dor. Através de quê? Da cabeça. Quem é o cabeça do teu corpo? Não é Cristo? Então quem é que representa Cristo no teu corpo? Não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo quem faz a gente estar em comunhão. Então se você está longe de Deus, fora da comunhão, aí é complicado. Então que Deus te abençoe. Compartilhe este material simples, na linguagem que você pode entender. Dê sua opinião, fale do que você entendeu sobre isso. É claro que eu estou preparado para ouvir as críticas, né? Eu sou um crítico,
né? É mais fácil procuro fazer crítica construtiva, destruir só o mal, só as obras do mal. Lutar só espiritual contra as hostes infernais do maligno, não contra a carne, não contra o sangue. A igreja não deve ser instrumento de destruição. A igreja é um instrumento de justiça de Deus. Através da palavra de Deus se descobre, através do evangelho, a justiça de Deus. Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que é que você está fazendo na igreja? Você está querendo o quê? Ficar rico? Ter bens materiais? Ter fama? Ou você está querendo salvação da alma? Você está querendo bem maior, a eternidade com Deus. Ver a face adorada do Senhor. Portanto, que Deus te abençoe, participe, compartilhe este material para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um forte abraço fraterno, que Deus abençoe você e família, a partir de Paulinha, todo o território nacional. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.